bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2 hoje, certo? A gente vai fazer resolução de exercícios sobre a nossa matéria estudada na aula anterior, por isso é importante que vocês deem uma olhada na aula anterior, certo? Lembrando, antes da gente iniciar a nossa aula, na verdade, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha. E o seu livro, que é seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula hoje, certo? Como eu havia falado, nossa aula é de resolução de exercícios Matemática 2, certo? E todas as questões que irão ser trabalhadas nessa aula, elas são do livro de vocês, certo? A primeira questão que nós vamos trabalhar é a questão 2 da página 250. Onde nós temos, converta em radianos os seguintes ângulos, ok? Como a gente vai resolver essa questão especificamente? Vamos lá resolver, transformar em radianos. Inicialmente, nós vamos ter que lembrar das relações que a gente estudou na aula passada. A gente estudou que 360 graus equivale a 2π radianos, certo? E outra coisa, com essa relação vocês vão resolver as questões. Por exemplo, como é que será resolvido? No item A, que eu tenho 75 graus, quanto vale em radianos? Como é que eu vou ter que fazer uma regra de 3? Se 360 graus vale 2π de radianos, 75 graus vai valer x. Multiplico na forma cruzada, 75 vezes 2 e 360 vezes x. X vezes 360, eu vou ter 360x. E 2 vezes 75, eu vou ter 150. E o x é igual, o 360 está multiplicando. Então, ele passa dividindo. Então, eu vou ter 150 dividido por 360. Eu corto 0 com 0 e fico com 15 sobre 36 pi radianos, certo? É importante ressaltar isso. A gente não substituiu o pi. A questão não pede, então não é necessário. Pi radianos. Se fosse efetuar a divisão, seria igual a 0,42 aproximadamente pi radianos. Dando continuidade, agora com o item B. No item B, ele fala 144 graus. Fazer a mesma relação, 360 graus equivale a 2π radianos. Então, 144 graus equivale a x. Eu vou ter 360x igual a 2 vezes 144, que vai ser igual a 288. Só ajeitar aqui. Pi radiano. 360 passa dividindo, eu vou ter x é igual a 288 pi radiano dividido por 360. Efetuando a divisão, eu vou descobrir que x é 0,8 pi radianos. Dando continuidade, agora vamos fazer o item C e o item D. No item C, ele traz algo diferente para a gente, que é 22 graus e 30 minutos, certo? A gente vai ter agora que olhar para os ângulos no relógio que a gente havia estudado. A gente viu que a cada 1 hora é percorrido 30 graus. E eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, em 60 minutos é percorrido 30 graus. O que é que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse 30 graus para esse 30 minutos, que esse tracinho só significa minutos. Eu estou transformando esse 30 minutos para graus. Se 60 minutos é 30 graus, 30 minutos vai ser equivalente a
x. Faça a multiplicação cruzada, 30 vezes 30, x vezes 60. Eu vou ter 60x é igual a 30 vezes 30, que é 900. O 60 está multiplicando, então ele passa dividindo. X é igual a 900 dividido por 60. Eu vou ter 90 dividido por 6. Então, x é igual a 15 graus. Eu poderia supor isso aqui, né? Já que 60 é 30, 30 minutos seria 15. Eu fiz o cálculo só para vocês observarem como seria. Então, isso daqui é a mesma coisa que 22 graus mais 15 graus. Então, o meu grau total aí, 22 mais 15, que será 37 graus. Isso aqui é meu primeiro passo para resolver o item C. O segundo passo é o transformar 37 graus para radianos. Se 360 graus equivale a 2π radiano, 37 graus vai valer x. Eu vou ter 360x é igual a 2 vezes 37, que é igual a 74π radianos. O 360 está multiplicando, então ele passa dividindo. X é igual a 74π radianos dividido por 360. Então, eu vou ter 74 dividido por 360, que vai dar aproximadamente 0,20π radianos. Agora, iremos resolver o item D e último dessa questão, aonde eu tenho no item D 1 grau. No item D, a transformação de 1 grau. Fazer a mesma regra de 3. Se 360 graus equivale a 2π radianos, 1 grau vai equivaler a x. 360x é igual a 2π radianos. Então, x é igual a 2π radianos dividido por 360. Então, x será igual a 0,005π radianos aproximadamente. A gente conclui essa nossa primeira questão da aula de matemática 2 de hoje e vamos dar continuidade. A próxima questão que irá ser trabalhada é para a gente calcular o ângulo entre os ponteiros do relógio no instante que marcar 16 horas e quando marcar 6 horas, certo? Como a gente vai efetuar esses cálculos? A gente tem que lembrar das relações que foram estabelecidas na aula passada, aonde a gente viu que a cada 1 hora que o ponteiro das horas percorria, andava 30 graus, ou o ponteiro andava, teoricamente, 30 graus. Se no nosso item A está perguntando o ângulo das 16 horas, eu também irei fazer regra de 3. Se 1 hora percorre 30 graus, nas 16 horas percorre x. Por que é que eu vou olhar apenas para o ponteiro das horas? Porque é uma hora exata, eu não estou trabalhando com minutos. Então, 1 vezes x, 30 vezes 16, que vai dar 480 graus. É o tanto que o ponteiro do relógio andou e é o tanto de graus que está sendo formado. E no item B, onde eu tenho 6 horas, fazer a mesma regra de 3. 1 hora, 30 graus, então 6 horas, x. X é igual a 6 vezes 30, que vai ser igual a 180 graus. Dando continuidade, outra questão. Um relógio foi acertado exatamente às 6 horas. Que horas o relógio estará marcando após o ponteiro menor das horas ter percorrido um ângulo de 72 graus? Então, vamos entender essa questão. O relógio está marcando 6 horas exatas, só que depois que marcou 6 horas exatas, o ponteiro das horas andou mais 72 graus. Então, qual vai ser o novo horário que o relógio vai estar marcando? Vamos entender como resolver. Primeiro, a gente precisa entender quanto equivale a esses 72 graus.
a gente tem que lembrar das relações, que 1 hora equivale a 30 graus percorridos. Então, os 72 graus percorridos equivale a quantas horas? Multiplico na forma de x. X vezes 30 e 72 vezes 1. Eu vou ter 30x é igual a 72. O 30 está multiplicando, então passa dividindo. Então, x é 72 sobre 30. Então, eu vou ter que x é igual a 2,4 horas. Eu sei que inicialmente o relógio estava marcando 6 horas, mas as 2,4 horas que foram percorridas, ele estaria marcando 8,4 horas. Mas não é muito comum a gente ver marcando 8,4 horas. É 8 horas e alguns minutos. Concordam comigo que aqui é a mesma coisa que 8 horas mais 0,4 horas. Eu preciso pegar esse 0,4 horas e transformar para minutos, para ficar mais exato. Então, eu vou ter que lembrar de outra relação, que 1 hora tem 60 minutos. Então, 0,4 horas vai ter x. Multiplico na forma cruzada, 1 vezes x, 6 vezes 60 vezes 0,4, que é 24 minutos. Então, aonde tem 0,4, eu vou voltar 24 minutos. Então, qual é a minha resposta final? O relógio vai estar marcando 8 horas e 24 minutos, certo? Essa é a resolução da questão. Dando continuidade, agora essa questão é a nossa última. O comprimento da trajetória de A até B vai ser igual a... Nessa questão, a gente tem que lembrar, porque assim, como é que vai ser o percurso? A pessoa vai sair daqui do A, vai percorrer assim, ó, essa meia circunferência, essa outra até o ponto B, não vão vir reto. Então, eu preciso calcular quanto vale essa parte aqui, quanto vale essa parte, quanto vale essa parte. Para isso, eu vou usar a fórmula da medição de uma circunferência, certo? De um arco, a medida de um arco, como é que eu calculo? Que a gente viu na nossa aula passada. A gente viu que a fórmula para medir a medida de um arco, L é igual ao nosso alfa, que é o nosso ângulo, vezes o raio do nosso arco, vezes o π, dividido por 180 graus. Certo? A gente viu que essa era a fórmula. Agora a gente vai calcular o seguinte, eu vou definir como sendo essa primeira parte, essa nossa primeira volta, eu vou chamar de L1. Essa nossa segunda volta eu vou chamar de L2 e a nossa terceira volta eu vou chamar de L3. E o total de L total, que vai ser a soma dos três. Prestem atenção nessa primeira volta. Essa primeira volta, o ângulo formado ali nessa linha reta é 180 graus. Não está dizendo que é 180 graus, mas eu sei que é 180 graus porque dá para presumir já que é uma linha reta, o ângulo formado ali é 180 graus, certo? Então, como eu irei calcular? Vou calcular inicialmente primeiro L1, que vai ser igual... a minha fórmula eu já sei, o ângulo formado eu já falei para vocês que é 180 graus, vezes o raio. Observem lá na figura que o nosso total é 60, que está marcado aí de A até o final da nossa primeira volta é 60. O nosso raio é a metade, então a metade de 60 é o quê? 30. Então, nós temos que o nosso L1 é 180, que é o grau formado, vezes o raio, que é 30, vezes o π, que eu não sei quanto é, vou só repetir, dividido por 180. 180 dividido por 180 eu corto e fica sendo L1 igual a 30π. Agora eu vou calcular o L2. O L2, que é o meu segundo passo, vai ser, no L2 vocês têm que observar o seguinte... No L2, o meu grau é 120 e o meu raio é 12. Vou fazer essas substituições lá. Então, o meu grau é 120
graus. O meu raio é 12, o π eu não sei, e aqui embaixo 180. Vou efetuar essas multiplicações. 120 vezes 12 vai dar 1440. Π eu repito, certo? Dividido por 180 graus. 1440 dividido por 180 vai dar 8π. Então, a medida do primeiro é 30, a medida do segundo é 8, e agora a gente vai ver qual a medida do terceiro arco. Vamos lá de novo dar uma olhada na imagem, para a gente ver o ângulo e o raio. A gente vê que o ângulo é 150 e o raio é 18, certo? Então, vamos lá fazer a substituição. E no nosso terceiro passo, a gente tem que L3, o ângulo é 150 graus, vezes o raio, que é 18, o π eu não sei, então eu repito, e embaixo 180. Vou efetuar a multiplicação. 150 vezes 18 vai dar 2.700, e repito o π, dividido por 180 graus. 2.700 dividido por 180 vai dar 15 π, ok? Então, eu sei o L1, o L2 e o L3. E qual vai ser o meu L total, que é o meu quarto passo? O L total é o L1 mais o L2 mais o L3. Então, meu L total é 30, que é meu L, 30π, que é meu L1, 8π, que é meu L2 e 15π, que é meu L3. Então, meu L total vai ser igual a 53π. Agora, vamos olhar qual item que apresenta essa resposta. O item que apresenta 53π é o item A. Então, a resposta correta é o item A. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e também podem assistir às nossas aulas quando vocês quiserem através do site da escola e do canal do YouTube da escola. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!